E salve, salve quadrinheiros e bem-vindos a mais um review aqui do seu canal Quadrinhos na Rede. E continuando, olha só, olha aqui galera ali, ó, hein? Vamos falar disso aqui, vocês sabem que a gente tá acompanhando isso aqui. E roda a vinheta rápido aí pra gente meter ficha e falar disso aqui. Saga do Wolverine, volume 4, edição lendária, a edição, né, que tem muitas memórias afetivas aqui por causa do design, né, da página, da capa. A Panini, né, fez a edição conforme a editora Abril havia lançado aqui no Brasil, né, só que no formatinho e tal, com esse vazadinho aqui, ficou muito legal, gente. Olha só, eu tenho certeza que muitos fãs dessa época da editora Abril, que na sua terna infância tiveram essa HQ, viram isso aqui nas bancas e com certeza foram para um lugar de muito conforto e muito carinho na sua mente, né? Mas vamos deixar de devagar aqui e vamos falar sobre essa edição da saga, galera. Que, vocês sabem, a gente já fez vários reviews aqui, desde a número 1, né? A última foi a número 3, estamos falando agora da número 4. E é chover no molhado, meus amigos, que a gente já falou que esse Wolverine, o Wolverine raiz, o Wolverine casca grossa, aquele Wolverine que todo mundo se acostumou a ver e que está muito distante do Wolverine atual, né? Pois que o Wolverine recuperou suas memórias, as coisas ficaram um pouco diferentes, assim. Os editores têm pegado a linha editorial que passou pelo Wolverine, tiveram poucas coisas relevantes. Vamos voltar, né, para essa edição aqui do Saga, falando justamente isso aqui. A equipe criativa continua a mesma. A gente vai ter agora o Larry Hama no roteiro, o Mark Silverson no desenho, e a gente tem algumas histórias que é feita pelo Andy Kubert. E tem um outro desenhista também que faz uma história, meio que um tapa-buraco, mas é uma história legalzinha aqui. Esse volume, ele vai do 47, né, da edição 47 até a edição 51 aqui da revista, né, mensal do Wolverine. E aqui, meus amigos, na edição 47, essa história ela começa com uma historinha aqui. Wolverine, ele está passeando com a sua moto e ele vê um cão raivoso sendo sacrificado pela polícia. E isso vai ser o mote que o Larry Hama vai usar para começar a ver as questões do Wolverine com as suas memórias, recuperando suas memórias. O Wolverine tem um gatilho de memória e começa a lembrar de algumas situações que ele vivia com a Raposa Prateada, que teve um evento parecido com esse. Na sequência dessa história, ela desenvolve um pouco, o cachorro tem que ser sacrificado, ele se depara com um jovem que está tendo um dia de fúria naquele auge ali dos anos, aquele começo dos anos 90, aquela questão de drogas, o cara tá meio alterado, e tem um encontro com o Wolverine que termina também de forma trágica. Essa é a primeira edição, assim, para dar aquela primeira aquecida, mas as coisas vão ficar muito mais interessantes já na edição número 48. Por quê? Na edição medieval, você viu, né? Na última edição que teve, Wolverine começou a ter umas lembranças e tal. E aí, meus amigos, essa história começa a vir a fazer aquilo que a gente mais gosta no universo Marvel, que é a coesão, né? Que as coisas, histórias que já tinham acontecido começam a fazer sentido e começa a vir. E a gente até separei aqui para mostrar para vocês. Ela começa a linkar com isso aqui, né? Com o Arma X do Barry Windsor Smith. Eles pegam até alguns quadros e tal, e quando o Wolverine adentra lá, né, o centro de pesquisa, ele começa a ter justamente essas lembranças, e são lembranças de eventos que ocorreram aqui. É genial, é fantástico. O Wolverine chega lá, começa a ter flashes de memória do que aconteceu, igual como aconteceu no X-Men 2, né, no filme do X-Men 2, a classificação, ele chega, ele começa a lembrar algumas coisas, começam a vir várias memórias à tona. E na edição 49, a gente vai ver uma coisa que recentemente até meu amigo Deco fez uma resenha daquele A Vida de Wolverine, aquele capa-cartãozinha que pegava, né, contando assim a história, um apanhado geral da história do Wolverine, que era o quê? A Jean Grey e o Xavier fazendo aquelas sondagens mental. Acontece a mesma coisa aqui, só que lembre-se, nessa época aqui, Wolverine não sabia o seu passado. E o Xavier e a Jean Grey vão a fundo, meus amigos, e o negócio fica mais pesado ainda. Wolverine começa a se deparar com um monte de situações horripilantes que ele fez, com amizades, no mínimo, equivocadas, que ele certamente, no estado atual que ele está, não queria ter, que ele era parceiro, primos irmãos do Dente de Sabre, né? Trabalhando de infiltrado em Cuba, trabalhando para si, umas coisas que com certeza o Wolverine nesse momento, meu Deus, né? Deixaram ele muito, muito grilado. E
Só que as coisas vai chegando no nível, escalonando na violência, que o Xavier percebe que o Wolverine chega no limiar, que se eles continuarem a partir dali, existe o risco do Wolverine perder a sua racionalidade e se tornar um animal. O Xavier interrompe o procedimento e o Wolverine fica full pistola, fica muito bravo, porque ele queria que a situação fosse mais a fundo. Ele tá muito querendo, imaginando que agora ele ia ter uma situação definitiva, mas calme lá que ainda não é dessa vez. Meus amigos, chegamos aqui no que eu considero o ápice, né, dessa edição da saga do Wolverine, que é a edição número 50, que é justamente lá nos Estados Unidos, foi a número 50 que veio com essa capinha aqui, galera. E vocês podem ver, né, aqui é a pastinha, né, do Wolverine escrito Ultra Secreto, ainda vinha com um post-it aqui, não permitir acesso ao Major Logan. E essa história vai pegar justamente isso, porque Wolverine resolve radicalizar. Alguém deve saber alguma coisa de mim. Quem? Nick Fury. Wolverine invade um aeroporto-aviões da SHIELD no melhor estilo badass, que eu não consigo imaginar ninguém fazendo isso nos dias de hoje. E ele invade com uma moto. Ele chega na ponte e fala com o Nick Fury, olha, cheguei aqui, eu quero a minha pastinha de segurança com todos os meus dados, tudo que eu já fiz pro governo dos Estados Unidos. E tu vai me dar isso agora, porque tu não quer que eu fique chateado contigo. E adivinha? Nick Fury entrega, meu amigo. Nick Fury entrega o material do Wolverine. E é uma coisa muito curiosa, o que eu vou falar aqui vai entregar um pouco a minha idade, mas quando ele entrega lá, ele manda via fax, e o pessoal, o professor Xavier, o Ciclope de inglês que está organizando, ele chega e fala, olha, encheu uma caixa de sapato de disquete. Se você não sabe o que é disquete, procure aí que você vai ver, que é uma coisa bem antiga. Imagina a cabeça do Wolverine, mas ele não tem nem tempo de pensar isso, porque ele já se depara com uma contramedida criada pelo projeto Arma X para exterminar essas experiências que não davam certo, que é Shiva, o Destruidor, que é uma espécie de androide que surge lá. E Wolverine está nível harm, descontrolado, e Xavier, né, confessa, né, para os seus mais próximos, né, diz, olha galera, é o seguinte, tudo isso que o Wolverine submeteu, todo esse estresse, tudo isso que ele viu, isso está me deixando muito preocupado. A partir de agora, a verdadeira personalidade do Wolverine está vindo à tona. E eu temo porque essa é uma personalidade muito diferente do que a gente conhece. Eu confesso pra vocês, olha, tem várias sagas saindo, saga do Superman, Hulk, Lanterna, do Batman. Eu não tô lendo todas, as das que eu estou lendo, que eu estou acompanhando, eu ouso dizer, dá a nota logo aqui do quadriniômetro, que é 5 de 5, porque no geral, até agora, no 4, é a mais empolgante, é a que eu leio assim, que, sabe, diz, cara, eu tenho que terminar uma edição, eu vou para outra. Talvez eu esteja falando isso, é claro, porque isso daqui vai me pegar um pouco na nostalgia, vai me pegar um pouco, né, do Wolverine, que é esse personagem que eu gosto muito, que é um dos primeiros que eu comecei a acompanhar, e talvez seja por isso que eu esteja mais propenso, né, a sentir isso, mas ainda assim, você que é fã de quadrinhos, você que é fã do personagem, eu recomendo muito, muito, continuo recomendando. Eu falei a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Comprem, passe nas bancas e comprem, porque tá lá, isso aqui. E, né, principalmente pelo motivo, que é uma coisa lendária, que é muito legal e vale muito a pena, galera. Então, espero que vocês tenham curtido. Comentem aí com a gente, vocês estão lendo, vocês estão acompanhando, o que vocês acharam? Tô falando besteira, Wolverine aqui era muito melhor do que o Wolverine de hoje? Diga aí nos comentários e valeu, galera!